Vamos à leitura do Santo Texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não nos deixemos possuir de vanglória aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ler todos juntos o verso 22 e o verso 23? No 3. 1, 2, 3. Mas Senhor, eis a tua palavra que foi lida mais uma vez na tua casa, muito bem clara e audível aos nossos ouvidos. Peço, Senhor, que dirija meu coração como já foi orado e que haja edificação no nosso meio. Possamos desfrutar de um tempo de aprendizado e também, Senhor, de edificação no Espírito. O Espírito Santo do Senhor opere o teu propósito em nosso Espírito Santo do Senhor. Opere o teu propósito em nossas vidas. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar todos. Hoje, iremos concluir o capítulo 5. Já já nós estaremos entrando e nos dirigindo para a conclusão desta belíssima carta. A gente tem visto ao longo de toda a exposição como o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo para nos deixar ensinos preciosos. Aqui este possivelmente seja o documento mais antigo do Novo Testamento. Uma carta que é chamada de Rainha das Cartas, uma carta que é chamada de Carta da Liberdade. A gente tem visto aqui Paulo falando sobre o verdadeiro e puro Evangelho de Jesus. Vimos também ele tratar a respeito de uma defesa do Evangelho, como também uma defesa da sua própria vocação e apostolado. Ele também ensinou para nós termos sobre a justificação pela fé, que é somente pela fé em Cristo Jesus que o cidadão, o ser humano, pode obter salvação. Ele nos mostrou como devemos viver e nos observou coisas fundamentais com relação à liberdade cristã, denunciando sempre os falsos mestres e judaizantes que tentavam mostrar que a lei era maior que a graça. No sermão anterior, no parágrafo anterior, nós paramos para considerar a respeito de que o reino de Deus não é concedido para aqueles que praticam as obras da carne. E Paulo nos ensinou que o segredo para vencer os impulsos, desejo desenfreado, o segredo para a gente vencer os impulsos da nossa natureza. E eu disse para vocês que a gente não deve atribuir tudo ao capeta. Muitas coisas é por causa de nós mesmos. E a chave para vencer as inclinações do pecado e da prática errada seria desenvolver, irmãos, o relacionamento andando com o Espírito Santo. Paulo quis que os irmãos em Gálatas desenvolvessem isso. Eu desejo que a nossa igreja ande no Espírito Santo. A concupiscência da carne, a fim de que todo cristão viva em graça e em beleza, de uma vida triunfante. Quem de nós não queremos ter uma vida triunfante ao lado do nosso Redentor Jesus? Só advém pelo andar do Espírito Santo, pelo andar com Ele. E eu falei para vocês que esta deve ser a tônica da sua vida. Esse deve ser o objetivo diário, andar com o Espírito Santo. Eu espero que você tenha se esforçado ao máximo, desde a semana passada até aqui. Porque de que valeu tão ouvir? Vocês serão cobrados de tudo que vocês estão ouvindo. Eu serei cobrado de tudo que falo. E somente os que andam no Espírito Santo têm poder para resistir
a vaidade dos corações. Paulo nos apresentou uma lista perniciosa e a gente viu que ele não foi exaustivo, mas ele separou em categorias distintas. E a gente viu pecados praticados no campo da imoralidade sexual, e Paulo bateu muito sobre isso. Pecados praticados na área da religião, aqueles não irão morar com Deus. E nós observamos também que esta fala de Paulo estava sendo dirigida para a igreja. Ele não está falando para um público, ele não está falando a uma audiência que não fosse cristã. Ele não está falando a ímpios, ele está falando à igreja. E ainda no passado, no sermão anterior, eu falei com vocês de que Paulo parou para tratar de dois assuntos importantes no finalzinho deste capítulo 5, que é um capítulo muito rico. Ele primeiro, no finalzinho, ele parou para falar sobre as obras da carne. Agora ele vai parar para concluir falando sobre o fruto do Espírito Santo. Uma vez que Paulo encorajou os seus irmãos a andarem não satisfazendo os desejos ardentes de sua natureza pecaminosa, estamos no Espírito Santo, não tem outro caminho senão sermos movidos por Ele e gerarmos o fruto dele. Por isso que andar no Espírito Santo e o ensino que ele trouxe anteriormente faz toda a sequência do que ele vai agora nos encaminhar. As pessoas verão, irmãos, a vida de cada um de vocês. Elas saberão, farão a leitura da vida de vocês. Muito claramente eles irão concluir se você é um homem que anda no Espírito Santo ou não. Se você é uma mulher impelida pelo Espírito Santo de Deus, um jovem guiado pelo Espírito Santo, as pessoas veem isso, sabem disso. Não tem outro jeito, vai ficar refletido nas pessoas. Quem anda no Espírito e quem não. Quem não anda no Espírito só manifesta uma obra, a obra da carne, as obras da carne. As paixões profanas. Outros sim, o que anda no Espírito Santo, crucificaram seus corpos, os degraus da fé e da vida cristã prática. Se você se sente limitado ou atrofiado na vida cristã, é porque você não está andando com o Espírito Santo. Seus passos estão em outro propósito. Então, no verso 22, meus irmãos, Paulo nos dá uma nova lista. Doravante, esta lista virtuosa é aquilo que Paulo chama de o fruto do Espírito. E quem produz esse fruto? É o próprio Espírito Santo. Não é o crente, é o Espírito Santo. Tudo acontecendo no interior do cristão. Tudo acontecendo dentro de mim e de você. Emanando do nosso interior e aspergindo, sabe, como que um aroma que vem de dentro, uma fragrância que vem de dentro, tão virtuosas, que cercam a todos ao nosso redor. Põe os olhinhos no texto. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O verso 22 começa com esta importante partícula aqui, esta conjunção, mas, conjunção subordinada adversativa do texto. Ela funciona como uma chave, uma virada. Você sabe como as conjunções funcionam, já venho falando sempre. Fazem ligações de texto. É subordinada porque ela está carregando a mesma ideia. É adversativa porque, apesar de ela carregar a mesma ideia, ela está agora apresentando um novo ponto de vista. Este mas aqui que Paulo colocou tem uma função muito interessante. Mostrar que ele continua falando a respeito de um assunto central, mas ele agora está abrindo um outro ponto de vista para os seus leitores.
Então é importante destacar aqui que ele vai começar a falar do fruto do Espírito Santo, e a palavra fruto, que aparece aqui no grego, a palavra carpo, traduzido para o nosso idioma, é fruto, fruto mesmo. Porém, no idioma do Novo Testamento grego, quando foi registrado, o campo semântico da palavra carpo, que para nós simplesmente é fruto, para o leitor, quando os gálatas leram esta palavra fruto, eles identificaram que Paulo estava querendo dizer aquilo que acontece no ventre, no interior. Paulo usou a palavra que fala o fruto que é gerado no ventre. Então é uma coisa que não é gerado no estereótipo, irmãos. Não é uma coisa que a gente fabrica por fora, que a gente toma um formato e vai seguindo a vida. Não, é algo que acontece dentro. Ou seja, o fruto do Espírito Santo é o fruto que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a santíssima pessoa da Trindade, está gerando dentro de cada crente, daquele que anda com Deus, daquele que anda com o Espírito Santo. Se você anda com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo e ele está gerando algo dentro de você. É o seu fruto. Entendido? O Senhor Jesus falou um dia que o Espírito Santo estaria morando dentro de nós. E o morar do Espírito Santo dentro de nós também contempla esse sentido aí. Jesus disse em João 14:17: o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, porque ele está convosco e habita em vós. O Espírito Santo habita em você. Paulo um dia falou em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, na primeira carta: não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo habita e reside porque ele vê no verdadeiro crente a sua casa, a sua habitação. Então o Espírito Santo veio para ficar com o crente regenerado. Ele habita dentro de vocês. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não obra do Espírito Santo no interior da pessoa, se este não pertencer a Cristo. Então, essas virtudes que nós vamos ver daqui a pouco, você pode produzir, não por si mesmo, mas pelo Espírito Santo que está em você. E você, crente, deve tê-los em sua vida. Porque quem habita em você está trabalhando para esse sentido. O Espírito Santo não está sentado dentro de você simplesmente para passar umas férias. Ele tem um propósito dentro de cada crente. E um destes propósitos é entregar estas virtudes e este fruto para mim e para você. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Isso é glorioso. O Espírito Santo habita em nós com este propósito. Ele reside em nós, no nosso interior fatídico. Ele não vai ser, na verdade, a palavra não é essa não. Ele não vai ser exaustivo quanto a este fruto, mas ele vai mostrar aqui alguns gomos, ele vai dizer alguns gomos deste fruto. Eu gosto de usar muito, quando eu paro para ler esse texto, eu gosto muito de lembrar do exemplo da tangerina. A tangerina é aquele fruto que você descasca, você tira a casca, e lá dentro tem vários gominhos, mas tudo aquilo ali é tangerina. São vários gomos que compõem o fruto. Existem vários. O amor não é à toa, ele não está aqui encabeçando a lista por uma questão de casualidade. É porque a presença do amor na vida do cristão vai abrir espaço para tudo. Vai trazer e vai chamar tudo, originado em troca. É o amor virtuoso, irmãos. E isso você pratica, este amor incondicional na sua família. Você ama com afeições entranhadas a sua esposa, o seu marido. A mulher ama o marido.
com o amor gerado pelo Espírito Santo. O marido ama a esposa com o amor gerado pelo Espírito Santo. Se falta amor na relação, é porque está faltando o fruto do Espírito Santo, amor. Se há raiva, se há ódio no relacionamento, se há incompatibilidade no relacionamento, se há resistência, quer ficar distante, é porque está faltando o amor. Isso não está sendo trabalhado aqui dentro. Não é que o Espírito Santo não quer fazer, ele quer fazer. Ele quer que você tenha uma relação feliz, amável. Então ele te chama hoje a considerar isso. Você precisa do fruto do amor em você. Você precisa amar a mulher. Você precisa amar o marido. O filho precisa amar o pai com o amor de Cristo, com o amor gerado do Espírito Santo. Filhinho tem que ser responsável pelo que os pais lhe orientam, porque você ama e porque o Espírito Santo está gerando o amor no seu coração pelos seus pais. Então a falta do amor em todos os tipos de relacionamento pode gerar um caos em tudo. Não se vive bem sem amor. Não se relaciona bem se não houver amor. Não se trabalha bem, não se executa bem o trabalho se não existe amor. Amor é tudo, irmãos. Osés de Paula já cantava isso, ou canta isso, né? O amor é tudo, feliz é quem ama. Então você precisa clamar a Deus que você que anda no Espírito Santo precisa amar as suas relações, precisa amar onde você está envolvido, os laços que você tem, há mesmo os laços que vai saindo da ambiência da família direta, agora a ambiência da igreja. Quem ama, esse sentimento vai aflorando, vai alcançando. Meu irmão, deixe Deus guiar o seu coração para isso. O Espírito Santo de Deus está dentro de você para trabalhar esse aspecto. Como você pode ser reconhecido por alguém que não tem isso? Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, você tem que ser conhecido como uma pessoa que ama, como que tudo na sua vida é tocado pelo amor. Sabe que se você amar com o amor gerado no Espírito Santo, você conseguirá vencer tudo. Nós cantamos um hino de 380 que diz que o adorno desta vida é o amor. Você é belo porque você ama. Você é feio ou feia se não amar. Sabe, meus irmãos, em 1 Coríntios, Paulo diz: se eu não tiver o amor, nada serei. Sabe o que é isso? Se eu não amar o meu próximo, se eu não amar as pessoas, não vale nada. Nada que eu faço para Deus tem valor se não vier com o sabor do amor. Em Coríntios ainda, naquele texto glorioso do amor, Paulo disse que o amor é paciente. Por que ele falta isso às vezes? Porque falta o amor. Ele é benigno, não arde em ciúmes. Quem ama com o amor de Deus não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Não é um amor produzido por homens, é um amor produzido por Deus. Não acaba, irmãos. Peça a Jesus que esta noite lhe dê deste fruto. Você precisa dele, você precisa do amor. O outro gominho é a alegria. A alegria que Paulo fala não é fabricada também pelos homens. Não é medida quando as coisas estão correndo bem na vida. É muito fácil sorrir quando a gente está com tudo dando certo. Dá um like. Esta alegria que Paulo fala aos Gálatas, que é gerada no Espírito Santo, no interior do verdadeiro cristão, ela vem das promessas de Cristo. A alegria que vem das promessas de Deus, porque elas não falham, elas não frustram,
Elas nos sustentam em ânimo sempre, ânimo renovado nos dias mais sombrios das nossas vidas. Não se engane com os risos e as falsas alegrias deste mundo, que ele proporciona, não produz um fruto que fica. A verdadeira alegria, entretanto, hoje, no interior de um homem, é gerado em Jesus Cristo, é gerado pelo poder do Espírito Santo. É Ele morando dentro de você, lhe dando o verdadeiro riso que você precisa. Alegria que rompe a tristeza do coração, que tira você da depressão, é a alegria que o Espírito Santo gera. Se você está angustiado, vive deprimido, vive entristecido, é porque ainda lhe falta o fruto da alegria do Espírito Santo. Que você consegue sorrir em meio a adversidades contrárias. O cristão não foi prometido a ele que ele viverá somente dias felizes. Você vai se ferir, você vai se machucar, haverão muitos espinhos para você passar no seu caminho, mas você pode passar feliz, alegre, porque o Espírito Santo está lhe movendo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo disse que a alegria, alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Isso é uma palavra de encorajamento. É dizer para você entristecido, saiba que em Cristo essa tristeza pode se converter em alegria, em uma alegria mais vibrante do que você imagina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz assim: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É Cristo que ele está falando. O Espírito Santo está fazendo uma obra dentro do seu coração para que você enxergue Jesus. E quando você enxerga Jesus, você encontra a fonte da alegria. E aí você vive e rompe em verdadeira alegria indizível e cheia de glória. Esta alegria que é libertadora, que o mundo entende, é maior que remédios, que profissionais. Jesus Cristo, Ele opera esta alegria e Ele age por meio do Espírito Santo, rompe você de profunda tristeza e faz com que você possa emanar para a alegria indizível e gloriosa. O mundo clama por paz. Os homens anseiam por calmaria. Os homens querem serenidade no coração. O Senhor Jesus Cristo disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Aí ele disse, olha que coisa linda, ele falou do Espírito Santo que vai operar algo dentro de todos aqueles que creem nele. Aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo procura, a paz que você procura, e o Espírito Santo produz, tem um nome, é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. É o Espírito Santo formando a imagem de Jesus dentro de você, e que toma depois a tua face, tudo que é em você. Então você poderá seguir a paz com todos e a santificação, e por fim ver ao Senhor, como diz Hebreus capítulo 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo está trabalhando no coração do verdadeiro crente, para que eles tenham paz com Deus, paz com os homens. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não é a paz fingida, é permanente. É a paz que lhe apazigua com Deus. É a paz que te leva salvo para o céu. Amém? O outro gominho que você precisa, que eu preciso, é a longanimidade. Paulo está dizendo aos Gálatas, isso tudo é vida prática cristã. Ele está dizendo que o verdadeiro cristão não pode ser impaciente. Ele precisa ser tolerante.
Você é impaciente, irmão? Você é intolerante, irmã? Porque quem tem longanimidade, ele é clemente, ele estende a mão, misericordioso, ele aceita o pedido de reconsideração, porque ele tem longanimidade. Se você endurece seu coração, se você endurece seu ritmo, é porque está lhe faltando longanimidade. E o cristão, ele precisa ser longânimo, porque os homens erram. Os homens são falhos, você é falho, os homens caem. E você tem que agir de misericórdia, estender a mão. Ele é uma pessoa de ânimo longo, sabe? Porque o acreditar não está essencialmente no que a pessoa está dizendo, mas ele crê que Deus opera. O longâmino acredita que Deus opera e muda os corações. Lembra que Jesus falou para Pedro, respondendo a ele: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar? Vai perdoar 70 vezes 7 em um dia, se for preciso. Longanimidade. Você não vai dizer: ele está vindo mais uma vez, conversa de carochinha. Não, irmão, seja longânimo. E o Espírito Santo é que faz isso, porque senão você vai ser impaciente. Não vem não. Mais uma vez, outra vez. Estou cansado das suas conversas. Estou cansado das suas repetições. Você precisa de longanimidade para viver. Se Deus não fosse longânimo com você, você estaria onde? Onde é que você estaria? Você errou uma vez só com Deus? Semana passada você errou quantas vezes com Deus? E se Deus não fosse longânimo com você? É verdade, é certo que a longanimidade tem sua hora para acabar. Mas Deus é longâmino e você está aqui por causa disso. E porque você quer ser diminuto na longanimidade. Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês vão precisar disso para viver a vida cristã autêntica. Para sorrir de verdade, irmãos. Para ter paz de verdade, para amar de verdade, longanimidade é preciso. Aí eu digo para você: você é alguém que desiste fácil? É porque você não tem um ânimo longo. Quem disse para você que vai ser fácil? Quem te disse? Você precisa de longanimidade. E o Espírito Santo de Deus está dentro de você para que você desenvolva isso, meu irmão. Ser longânimo é ter presente dentro de si o fruto do Espírito Santo. Agora, o quinto e o sexto gominho é a benignidade e a bondade. O fruto do Espírito Santo, manifesto pela benignidade, faz com que o cristão haja com gentileza. Você precisa ser gentil. Você precisa do fruto do Espírito Santo. A gentileza é parte do caráter do cristão. Não é somente o com licença, o bom dia, o boa noite. É a gentileza em tudo, irmãos. Principalmente os da nossa família. Às vezes a gente consegue ser gentil com os de fora. Intolerante, precipitado, falta de amabilidade com os da casa. Às vezes você talvez já até passou a vergonha de visitar alguém, aí você está ali conversando, a pessoa está lhe dando a maior atenção, está lhe dando fazendo a maior sala para você. Mas quando chega alguém, uma criança, um filho, aí... Não. Cadê a benignidade? Amigos, é ser gentil. Irmãos, é desenvolver a gentileza. Ele quer que fazer digamos, o cristão, ele quer fazer algo bem para alguém. Ele quer fazer o bem. E o homem que tem a benignidade, ele faz o bem para alguém simplesmente pelo bem e nada mais. Sabe?
A mulher te pede, troca a fralda do menino. E você vai resmungando, batendo o pé, e troca a fralda. Em que foi louvável esse gesto seu? Nada. Benignidade é fazer o bem pelo bem. Aí a esposa pede, ô filho, ajuda aqui, varre aqui esse chão aqui, eu já lavei o banheiro, eu já estendi a roupa, tô cansado, hoje é meu dia de folga. Não, daqui a pouco o Clarinho tá chegando aí, viu, Érica, e eu tenho que sair com ele, é o meu dia. Que graça teve nisso? Em que Deus foi louvado? Deus é louvado quando a gente pratica a benignidade, irmãos. Quando alguém lhe pede alguma coisa e você faz, movido somente pelo bem e nada mais. Se vai criticar, se vai resmungar, nem faça. Seja honesto com você mesmo. Mas é bom que você entenda que lhe falta benignidade. E saiba que o Espírito Santo está dentro de você, preparando isso. Você precisa disso. Mas você quer saber o que é mais benignidade? Que pode lhe espantar. Benignidade, aqui também é perdão. Irmão, perdoar é a manifestação da benignidade. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele está sendo o quê? Benigno. Quando você perdoa alguém que lhe traiu a confiança, que sempre te pisou, que sempre foi aquele peso para você, eu vou perdoar você, e vamos caminhar, ou vamos seguir a nossa amizade, ou vamos seguir nossa relação, ou a nossa parceria, o que é que seja, vou lhe perdoar, você está sendo benigno. Perdão é sinal de benignidade, é obra do Espírito Santo no seu coração. Falta de perdão é falta de benignidade. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Cristo, peça ao Senhor que te dê esta graça da benignidade, que ela supera o seu entender natural. Eu sei que muitas vezes a gente não quer a benignidade agindo porque a gente se sente ferido, machucado, diminuído, depreciado, mas não, Deus te chama à benignidade, para você perdoar como Deus lhe perdoou. Efésios 2:32 diz assim, 4:32 diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos. Olha, irmãos, antes seja um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha onde Deus nos coloca, olha em que encruzilhada Ele nos coloca. Como pode ser um verdadeiro cristão e dizer que tem o Espírito Santo e andar com Ele e não praticar a benignidade? Perdão é benignidade, amado. Deixe Jesus tirar essa crosta, essa casca no seu coração. Eu lhe peço e lhe aconselho, pelo conselho da palavra de Deus. A bondade tem semelhança com a benignidade, mas originalmente no grego a palavra aqui que Paulo usa para a bondade, agathosne, remete muito mais, remete ao caráter de uma vida de retidão, de uma vida íntegra. Bondade, aqui para Paulo, falando aos Gálatas, aos cristãos ei, pare, você precisa ter uma vida de um caráter reto, você precisa ter uma vida de integridade, uma vida não misturada, uma vida retilínea. Mas, irmãos, ninguém praticou maior bondade neste mundo do que o nosso próprio Senhor Jesus. Então, Ele é o nosso alvo e espelho. Em Atos 10:38, Lucas registrou o que Pedro falou, quando na oportunidade estava evangelizando a Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Jesus era um homem como eu e você, e foi capacitado como um homem no poder do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Ninguém fez tanto bem quanto Jesus. Ele está fazendo bem a nós hoje pela exposição da sua palavra, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ninguém viveu também tão retamente quanto o Senhor. Sabe o que Isaías disse? Isaías diz que na sua boca, na boca de Cristo, não houve nenhum engano, nenhum dolo. Ninguém viveu tão reto quanto ele. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o imaculado, o santo, o puro. Então ele é o nosso alvo de vida reta, é o nosso alvo de retidão, para uma vida cristã prática. Benignidade e bondade é necessário para viver, porque essencialmente, meus irmãos, você não pode produzir por si isso, estas coisas, estes gominhos tão preciosos. Você precisa de uma ação divina dentro de você. E quem é esta ação? Quem é este que opera? O Espírito Santo de Deus. Porque intrinsecamente seja desesperador, não tem problema nenhum. Você vai dar conta de tudo isso. Sétimo, fidelidade. É a fé, é a confiança, é a lealdade. É isso que ele está querendo dizer. Fé com relação ao Evangelho, ele já vem falando a carta inteira. Mas aqui ele está dizendo de lealdade. Ele está falando, Paulo está dizendo, o crente aos Gálatas, o crente verdadeiro, que o Espírito Santo habita nele, que anda com o Espírito Santo, ele é leal. Leal a quem? A Cristo. Você é leal a Cristo? Você é leal integralmente a Deus? Ele permanece na fé de Cristo. Ele confia que Jesus Cristo é tudo para a sua salvação. Ele vê que a fidelidade é andar com Deus, andar com Cristo. O contrário de uma vida, de um evangelho ensimesmado, herético, que os judaizantes estavam falando. O texto de Efésios diz assim, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, há uma só esperança e uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma só fé que o Espírito Santo gera em nós, há uma mesma lealdade. Cristo nos chama para ser leal a Ele. Agora, no verso 23, aí você vê mais dois gominhos, mansidão e domínio próprio. É o 8º e 9º gominho. Mansidão e domínio próprio. E eu quero confessar aos irmãos que foi o momento que eu chorei quando estava fazendo esse sermão. Porque, meu Deus, como é difícil nos controlarmos, irmãos. É difícil ser manso. Eu reconheço. Muito de nós agimos com desaforo, desaforadamente. A gente parece aquela panela de pressão. No limite. A ponto de explodir. Sabe, quando eu vi isso, eu disse, Deus me socorra. Talvez você também se veja assim. Você precisa da misericórdia de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da mansidão e do domínio próprio. Porque a gente sai atropelando tudo, irmão, sem isso. A gente sai quebrando tudo à nossa frente. Destrói tudo, destrói as coisas mais preciosas da nossa vida.
por causa da ausência da mansidão e do domínio próprio. Quantas coisas você já quebrou, quantos cristais já foram quebrados, não dá para consertar, queridos. Como a gente precisa disso, Senhor, nos socorre, ó Pai. Nós precisamos do Espírito Santo que gera no nosso interior a brandura, ser brandos. Provérbios diz: a palavra dura suscita o furor, a palavra branda suscita, desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Obrigado, meu filho. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Obrigado, Clarinho. Então a gente precisa de brandura. Não é fácil se controlar. Eu sei, você se conhece a sua natureza. Pisa no teu calo, você já muda a sua face. Você já fecha a porta. Você já some, você não liga, você não atende a ligação. Você desaparece, você fica seco, fica seca. É porque está faltando mansidão e domínio próprio. Este mesmo Espírito Santo que dentro de você pode gerar todos os outros aspectos, ele pode gerar isso também, irmão. E você vencer esta paixão dura da tua carne de se fechar e de ser tão panela de pressão, pé próximo a explodir. E você sabe que você não consegue fazer sozinho ou sozinha. Eu não posso, irmãos. Eu quero abrir para vocês. Eu era muito pavio curto. Aí você diz: nem parece, eu sou mau, irmãos. Eu era muito duro com meus irmãos. Meus irmãos de carne, meus irmãos de corpo, de sangue. Quando eu me converti ao Senhor, eu entendi que eu precisava mudar. Mas você sabia que existe um leão que eu enjaulei? E eu não posso dar comida para ele? Porque senão volta tudo de novo. Eu tenho essa inclinação. Talvez você tenha essa também. Esse leão tem que ficar com fome, tem que morrer. Nós precisamos da brandura. E isso a gente é exigido sempre, meu amigo e meu irmão. Mas graças a Deus que o Espírito Santo veio morar dentro de mim e mora dentro de você, e por isso Ele nos controla. É Ele que te dá o controle que você precisa. Hoje, pelo Espírito Santo, eu tenho aprendido a ouvir mais e falar pouco. Hoje, pelo Espírito Santo, eu tenho aprendido, eu ainda não cheguei lá como eu devo ser, meu Deus. Mas eu estou aprendendo o caminho da mansidão. E Jesus Cristo é o nosso alvo para a mansidão. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, no verso 24, 25 e 26, para a gente fechar, Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito Santo. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Paulo leva agora os seus irmãos de uma forma tão bela para concluir este capítulo tão rico. Ele conduz os seus irmãos a olharem para a cruz. É o que eu desejo que vocês façam isso hoje. Olhem para a cruz de Cristo. É como que Paulo estivesse dizendo para cada um de nós aqui esta noite, meus irmãos, meus filhos, os que vivem no Espírito Santo, os que andam no Espírito Santo, vocês encontrarão apenas um caminho, apenas um veio. Vocês seguirão apenas em uma direção,
o caminho da cruz. Irmãos, os que são de Cristo sempre se encontrarão na cruz. Na cruz, Cristo reuniu para si todos aqueles que lhe pertencem. Na cruz de Cristo descobrimos a fé. Na cruz de Cristo, a nossa vida desértica floresceu. A nossa natureza atroz foi regenerada. O pecado e a morte foram vencidos. Não há cruz, senão há Cristo. E o Espírito Santo é quem nos faz ir até lá e entender que ali, prostrados na cruz, fomos tingidos pelo sangue, que é a própria vida de Cristo em nós. E que por isso podemos frutificar o fruto do Espírito Santo. E assim somente, e somente assim, não deixaremos de possuir o nosso coração de vanglória. Somente no caminho da cruz, nós não iremos provocar uns aos outros. Somente no caminho da cruz, nós não agiremos com invejas uns com os outros. Eu quero ler o texto de Tiago como a última referência aqui para os irmãos. Mas ouçam isso como uma aplicação para vocês. Tiago capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, despojando, acolhei a mansidão, a palavra em vós implantada, essa pregação, a qual é poderosa para salvar a sua alma, tornando-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla um espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Senhor Espírito Santo habita nos irmãos e assiste às suas fraquezas e lhes dá poder, manifestando estas virtudes éticas. Este fruto que Paulo está dizendo, e que no verso 23 ele disse que contra estas coisas, ou seja, contra estas virtudes, estes gominhos preciosos, não há lei. Em outras palavras, quando o cristão anda no Espírito Santo e manifesta as virtudes do Espírito Santo, ele não precisa de nenhuma formulação legalista de como ele deve viver e agradar a Deus. Que o Senhor abençoe seu coração com esta mensagem. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Senhor, ouve a nossa oração. Ajuda-nos e nos socorre, Senhor. Precisamos andar contigo. Nos mostre o caminho da cruz sempre. É no caminho da cruz que encontramos a nossa liberdade e salvação. Obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Obrigado porque o Espírito Santo está dentro de nós. Somos dependentes do Espírito Santo e precisamos da ação dele, desta geração no nosso interior, meu Deus, deste fruto que desperta em nós virtudes para a glória de Cristo. Ó Senhor, por favor, leva-nos cada um à tua vontade. É tudo o que queremos. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém.